explicando brevemente do que se trata esse vídeo. Inicialmente eu queria fazer uma coisa que explicasse a lore do personagem bonitinha com uma edição foda, mas eu não conseguia seguir o roteiro e muito menos tinha saco pra fazer uma edição boa. Então eu decidi fazer esse vídeo à moda caralha e com uma edição bem vagabunda. E bem, basicamente eu vou explicar a lore do Rogaldorn de uma maneira bem mal feita e também por que eu gosto dele, e dar umas opiniões também sobre a legião dele. Eu pretendo fazer esse formato de vídeo para todos os Primarcas, começando pelo que eu mais gosto e descendo pro que eu mais odeio. Claro, alguma hora eu vou acabar ficando bom em fazer vídeo e edição, então eu vou acabar refazendo os vídeos iniciais. Ou não, né? Vai que eu desisto no meio do caminho. Sempre tem essa possibilidade. Mas bem, tudo que eu tenho de informação veio dos vídeos de lore, do pessoal da comunidade, como o Lord Maur, o Arauto e tudo mais, e da Wiki que eu li inteira. E eu não gostei de ler a Wiki, é sério, eu não gosto de ler. Por isso que eu não entendo muita coisa desse universo, porque eu não tive paciência pra ficar lendo o livro. E nem dinheiro pra comprar, na verdade. Mas bem, pelo que eu entendi da lore do Rogaldorn, ele, igual aos seus outros irmãos, os 20, 18, eu não sei, até agora eu não entendi se o Alpharius são duas pessoas ou só uma e ele finge que tem mais uma. E bem, ele foi tacado pro meio do inferno pela mãe dele e ele acabou caindo em um planeta que é tipo a Noruega, só que 1000 vezes pior, um planeta chamado Inuit. Era basicamente uma pedra de gelo gigante, ele caiu lá enquanto bebê. E não explica muita coisa da infância dele. É tipo, ele caiu num planeta, uma família encontrou ele era foda, assim como todos os outros Primarchs, com exceção do Engro. E ele foi crescendo e basicamente virou o rei daquele planeta. Que não era tão atrasado assim, tanto que tecnicamente eles tinham meio que um mini império no sistema que eles viviam. Ele virou o rei da porra toda, encontrou o imperador viu que ele era foda e é isso. Mas logo nessa parte tem uma coisa que me fez gostar muito do Rogaldorn, porque ele basicamente é um cara muito carinhoso. Só que ao mesmo tempo ele não demonstra, porque ele literalmente tem um cobertor, uma capa, um manto, sei lá, que pertenceu ao avô dele. E tipo, pelo que dá a entender, ele não sabia que o avô dele não era avô dele de verdade até um certo ponto da vida dele. Eu falei ele muitas vezes nessa frase, mas vocês entenderam? Ou não, né? E bem, mesmo ele descobrindo que não tinha traço de sangue com o parente, com o avô dele, ele ainda assim guardou um carinho fudido do cara e guardou a roupa dele como recordação. E detalhe que fala que ele dormia abraçado naquilo, ou dormia próximo, eu não entendi. Na minha cabeça eu imagino que ele dorme abraçadinho com aquele cobertorzinho de apoio emocional. O que pra mim é muito fofo. O Rogaldorn pra mim é bonitinho, ele é fofinho. Eu sei que ele é provavelmente um cara com mais de 3 metros de altura, que parece velho e tal, mas ao mesmo tempo é fofo. Não me julguem. Não sou gay. Tá. Mas, continuando. Após isso, ele foi levado pelo Imperador pra Terra, conheceu a legião dele, os Punhos Imperiais, e... Cara, eu gosto do Rogaldorn, eu gosto dos Punhos Imperiais, mas minha nossa, como eles têm um design feio. Cara, eu não gosto de amarelo, eu não acho uma cor bonita, e os caras são tudo amarelo. Amarelo e vermelho ainda. E tipo, o nome deles não é legal, Punho Imperial não é um bagulho tão da hora assim. Tipo, não é um nome ruim, mas eu acho que é bem ruim comparado às outras coisas. Falei que não é ruim, mas ao mesmo tempo falei que é ruim. Esse vídeo vai estar cheio de coisa de eu falando errado, mas ok. E continuando. Ele chegou lá, fez um discurso foda, porque ele é foda, e é isso. E a legião dele é especialista em defesa, o que é outra coisa que eu gosto muito. Porque, particularmente, eu sou horrível no ataque quando eu jogo Rainbow Six, mas na defesa eu ainda sou ruim, mas menos pior do que no ataque. E é isso. Basicamente, ele ficou defendendo um monte de lugar, mostrou que era um cara foda. E o Imperador decidiu que ele ia se tornar o responsável para defender a Terra inteira. O que gerou um certo ciúme em alguns irmãos deles, em especial o Perturabo, né, que é um puta de um invejoso, e o arqui-inimigo jurado do Rogaldorn, eles são meio que a representação da mesma coisa, só que em níveis diferentes. Inclusive eles até se parecem um pouco em questão de cores, tipo, a cor dos Iron Warriors são basicamente preto, amarelo e prata, metálico, sei lá.
só que o prata é com uma proporção muito maior. O amarelo e o preto são em alguns detalhes. O Rogaldorn é amarelo, preto, vermelho e alguns tons de prata, só que com muito mais detalhe em amarelo. Então eles meio que têm uma paleta de cores razoavelmente semelhante, se você for parar pra pensar. E eles se odeiam. Na verdade, o Perturabo odeia o Rogaldorn meio que cagou pra ele a vida inteira, pelo que eu entendi. E é isso. Pois bem, segue toda a grande cruzada e chegamos na heresia do Horus, que eu nem vou me atrever a dar grandes explicações. Tem gente muito mais competente do que eu que precisou de 3 vídeos gigantescos pra explicar essa merda, então eu não vou tentar. Mas em resumo, se você não sabe, o que eu acho difícil, porque todo mundo já sabe dessa porra, Horus ficou o teté das ideias, quis matar o Imperador, chamou os irmãos pra ajudar e rolou uma treta que quase destruiu a humanidade. E nesse meio tempo, o Rogaldorn ficou responsável por defender a Terra, e ele fez um excelente trabalho. Outra coisa que faz gostar dele é que ele é muito competente. Porque, bem, não é fácil você defender um lugar quando tem 20 legiões de projetos de Capitão América. Não, até mais forte que o Capitão América. Pelo menos eu acho. É uma pergunta, o Capitão América ele venceria um Space Marine na porrada? Eu acho que sim, eu acho que o Space Marine é mais forte que o Capitão América. Pois bem, imagina um exército de Capitães Américas tunados, com ajuda ainda por cima de deuses malignos que querem comer a sua bunda, e você tem que defender um planeta, sozinho. Na verdade não sozinho, ele meio que teve ajuda da Guarda Imperial, que ainda não era a Guarda Imperial, e os irmãos dele. Mas, tipo, eram o que? Os Salamanders, que tinham quase sido exterminados, a Guarda do Corvo, que também quase extinta, um monte de legião quebrada e a Guarda Imperial. Claro, tinha os custos também, mas meio que, mesmo assim, não faz muita diferença. A quantidade numérica ainda era bem mais puxada pros hereges. Bem, ele tancou o mundo nas costas, literalmente. E foi junto com o Imperador pro... Porra, qual que é o nome da nave do Horus? Foi pra nave mãe do Horus pra tirar um X1. Nesse meio tempo, ele também teve várias tretas legais, como a vez que ele teoricamente matou o Fulgrim, só que o Fulgrim enviado era imortal, então ele se regenerou e fugiu. Ele também matou o Alpharius. Ou o Alpharius Ômega. De novo, eu não sei se são 2 ou é 1, ou são... Cara, é Alpha Legion, você não entende, você aceita que ele existe, é isso. Mas teoricamente ele matou o Alpharius. E encheu o Fulgrim de porrada. O que é muito legal na minha opinião, porque meio que falam que o Fulgrim é um dos melhores duelistas, e os caralho a 4, e o Rogaldorn conseguiu matar ele. Tecnicamente, porque o Fulgrim virou um demônio e é imortal. Outra coisa legal que tem sobre isso é que, teoricamente, isso mostrou um Astarte que era muito foda, que era o Sigismund, que ele conseguiu causar dano no Fulgrim. O que é impressionante, não é qualquer Astarte consegue tocar num Primarca. Só que ele só fez uns cortezinhos meia boca, mas mesmo assim impressionante. E bem, foi ele que encontrou o Imperador todo fudido, após a treta com Horus, encontrou também o que sobrou dos Sanguíneos. Eu não lembro se foi ele que levou o Imperador até o Trono Dourado, eu acho que sim. E bem, depois disso rolou toda a treta do Guilliman querendo separar as legiões leais pra virar capítulo, ele não gostou muito. Ficou puto com o Guilliman, mas depois de um tempo ele meio que aceitou. Só que ele viu que uma parte da legião dele não curtiu muita ideia, e ele viu que isso ia gerar uma treta fodida depois de um certo tempo, se ele não fizesse nada. Curiosamente, também teve outra treta que ele queria matar o Perturabo de qualquer jeito, e o Perturabo meio que inverteu o jogo, porque os Iron Warriors eram especialistas em ataque e os Punhos Imperiais em defesa, e isso ia mudar. O Perturabo fez uma puta de uma fortaleza, que era a Gaiola de Ferro, e os Punhos Imperiais iam atacar ela. Deu uma treta gigantesca, boa parte da legião do Rogaldorn foi destruída nesse rolê, mas tecnicamente ele forçou um empate, porque os Iron Warriors tiveram que recuar. Tá certo que também teve o lance da ajuda dos Ultramarines, mas isso é detalhe, pra mim o Rogaldorn venceu essa porra e ele é foda. E Perturaba... Esse é o apelido do Perturaba agora, Perturaba. O Perturaba ficou chorando no banho porque viu que ele era um bosta e o Rogaldorn é muito melhor do que ele. Mas bem, após isso, a Legião dos Punhos Imperiais virou um capítulo com 1000 homens, tudo bonitinho.
Ele também criou vários sucessores, como os Punhos Carmesinhos, os Executores e os Caramba 4. E bem, após isso, pelo que eu entendi, ele foi atacado por alguma nave orc. Eu não lembro se era orc ou se eram tropas hereges. Mas ele desapareceu. A única coisa que encontraram dele foi a mão decepada. Então não se sabe se ele morreu mesmo ou se ele está desaparecido. Eu acho que ele desapareceu e vai voltar em algum momento. Até porque mesmo que ele tivesse morto, ele ia voltar em algum momento. Porque história de cultura pop é assim, um personagem morre, passa um tempo, ele volta pra vender boneco ou coisa assim. E bem, falando agora da legião dele, dos Punhos Imperiais em si. Cara, como eu falei, eu acho eles muito feios. Tipo, a cor deles é feia, o símbolo é feio, o nome é feio, tudo neles é feio. A temática deles eu acho muito parecida com os Ultramarines, eles são tipo romanos, só que tunados, como eu falei. E tipo, até tem alguns que parecem que são meio nórdicos, tipo o Fafnir, que eu não sei se ele é o fundador dos Executores, porque tem todo o lance dele usar 2 machados e os Executores terem isso como símbolo e tal. Mas, tipo, tem alguns que parecem que são meio nórdicos. O Rogodorn em si, ele parece que deveria ter uma temática mais nórdica, porque, tipo, o planeta que ele veio é literalmente a Noruega do inferno. Mas a temática deles eu acho muito parecido com os Ultramarines, o que eu não gosto tanto. Não gosto da cor, não gosto do símbolo, não gosto do nome. Mas eles são muito foda, porque eles são fodas. Eles são muito eficientes. E, tipo, a personalidade deles, pelo que eu entendi, é, tipo, eles são calmos. Tentam ser o mais eficiente possível. E não é que eles são frios, mas eles... Não, eles são frios pra caralho, na verdade. Com outros humanos. Só que, tipo assim, eles não são cruéis. Tipo, vai ter um bando de humano que vai morrer, porque um tiranide, tipo, 6 metros vai rasgar ele do meio. Ele não vai ficar olhando e pensando, nossa, como esses humanos são patéticos, vão morrer por um único tiranide. Não, ele vai tentar ajudar. Inclusive tem um diálogo de um Imperial Fist e um soldado da guarda depressivo que quer morrer no meio da heresia e o Imperial Fist ergue a moral dele, falando, não, você é meu irmão de batalha. E a gente é foda, confia no pai que eu vou te proteger. Eu tenho quase certeza que depois disso o guarda morreu, porque é Warhammer, né? A maioria das pessoas morrem nisso. Quando não é alguém importante, a pessoa morre. Até quando é importante, a pessoa morre. Mas é isso. Bem, o que me levou a gostar do Rogodorn da Legião dele é isso. Eles são eficientes. O Rogodorn tem um lance que ele nunca mente, o que eu acho muito foda. Eu acho personagens com esse tipo de determinação muito legal. Talvez não seja uma determinação, e sim uma incapacidade genética, tipo o Imperador criou ele pra ser incapaz de mentir. Ao contrário do resto da legião dele, o Rogodorn tem um estilo muito foda, ele tem uma armadura grandona toda dourada, que lembra muito a do Imperador, pelo que eu me lembro, até o mesmo material. Embora tenha muita águia, tipo, tudo no Rogodorn tem águia, ele tem águia na ombreira, águia nas costas, cara, tem águia em tudo no Rogodorn, eu não sei porquê. Outra coisa é que o Rogodorn, tipo, ele tecnicamente tem a mesma idade que todos os Primarchs, mas ele parece ser mais velho por causa que o cabelo dele é branco. Tipo, o Fulgrim também tem cabelo branco, só que o Fulgrim ele é arrumadinho, ele se ajeita, se cuida. O Rogodorn não, ele só tem cabelo branco e a cara dele é meio enrugada, então ele parece que é mais velho que o resto. Talvez isso até seja uma característica dele, ele pode ser o mais velho em questão de personalidade dos Primarchs, por isso que ele é meio ranzinza. Mesmo eles tendo a mesma idade. E bem, o Lion também tem essa pegada porque ele tem barba. O Rogodorn parece que é mais velho por causa do cabelo branco, que ele é ranzinza, e o Lion porque ele tem uma barba comprida. Mas voltando a falar do Rogodorn, as armas dele também são legais, ele tem uma motosserra, espada motosserra gigante. Tecnicamente pra ele é proporcional, mas pra um Space Marine eu acho que a grande maioria teria que segurar aquilo com as 2 mãos e ainda assim ia ficar grande. E é uma arma legal, ela é bonita, ela tem detalhes em dourado, tem a droga da águia também na arma, né? E ela é vermelha. Eu não lembro direito se essa arma tem alguma coisa de especial além de ser uma espada motosserra. Provavelmente ela é muito melhor que qualquer outra arma comum do Império, porque era de um Primarca. Mas eu acho que ela só faz isso também.
Outra coisa que ele tinha, se eu não me engano, era uma pistola automática muito foda que ele ganhou os Custódios, os guarda-costas do Imperador, até porque meio que eles trabalhavam junto. E ele também tinha a Fortaleza, a Phalanx, que é um bagulho que eu acho muito foda. Fortaleza espacial é um negócio que eu acho da hora. E até hoje ela existe, o que é legal, porque a maioria das coisas da hora que tem no universo de Warhammer tá destruída ou é impossível de se replicar. Mas não, a Phalanx ainda existe e ela é meio que um ponto central para todos os capítulos sucessores do Rogaldorn. Teve uma vez que os Soul Drinkers foram julgados e foi dentro da Phalanx e veio um monte de capítulo sucessor dos Imperial Fist para fazer o julgamento. E pelo que me foi descrito, eu acho que foi num vídeo do Lorde, basicamente a Phalanx é cheia de monumentos em homenagem a soldados, guerreiros especiais que tiveram a genética do Rogaldorn. O que é da hora, um ponto meio que histórico deles. Falando dos capítulos sucessores, eu gosto também da grande maioria. Os mais famosos eu acho que são os Punhos Carmesim, que é o mesmo problema. O símbolo é feio, as cores são feias. Eles parecem ultramarines, só com detalhes vermelhos, eu não acho eles muito legal não. Embora, pelo que aparece, eles são fodas e mais gente boa do que a grande maioria dos outros capítulos de Fuzileiros Espaciais. E tem os Templários Negros, ou Templários Sombrios, que eu acho eles muito fodas, porque eu acho. Cara, eu acho religiosidade insana. Tipo, o cara ser insanamente religioso é um negócio muito da hora. Fanatismo religioso é algo que eu acho legal, o que é meio estranho. Mas eu gosto, eu acho uma coisa interessante qualquer história. E tipo, cara, eles são basicamente templários, só que gigantes e com uma armadura preta muito foda. E, tipo, eles são tecnicamente o capítulo mais forte em questão de número, já que eles cagam completamente pro Codex. Pelo que eu entendi, basicamente, todos eles podem ter um aprendiz ao lado deles. Então, tipo, tem 1000 Templários Negros, só que cada um desses 1000 pode ter um coleguinha, um novatinho pra ficar acompanhando deles. Então sobe isso daí pra 2000. Só que eles não seguem muito o Codex Astarte, como eu falei, então eles têm mais de 1000. E tecnicamente eles estão numa cruzada eterna, então eles podem aumentar esse número. Então, soma, eles já teriam 2000 normalmente, porque eles estão em cruzada. Só que esses 2000 podem ter um ajudante, então vira 4000 e assim vai. E outra que eles quase nunca estão junto, então não dá pra saber exatamente o número. Então todas vezes podem ficar dando a desculpa de não, a gente tá com pouco pessoal aqui, então a gente fez mais alguns Templários Negros para dar apoio. E nessa conta quebrada, eles estão com 6000. E de novo, pela mesma regrinha dos dos ajudantes, só pra 12. Na teoria, eles podem ter praticamente o tamanho de uma legião atualmente, mas nunca se sabe. Eu acho que nem tanto, porque não faria sentido. Eu acho que o Império não ia perder a mão nesse nível, então deve ter, sei lá, no máximo uns 3000 por aí. Estourando muito uns 6000 se você for bem na insanidade, mas, cara, eu acho que não passa disso, porque o Império ia notar que toda hora ia estar aparecendo o Templário Negro pelo universo, então eu acho que eles não iam aceitar muito bem. Outra coisa é que o Sigismund aparentemente era o Space Marine mais foda, assim, era o melhor lutador em quesito de combate corpo a corpo em comparação a qualquer outro, a ponto que quando ele criou o próprio capítulo, depois que ele foi escorraçado pelo Rogaldorn, né? Porque o Rogaldorn segue a verdade imperial, que é ateísta, e o Sigismund literalmente era um cara que viu o imperador como um deus. Ele foi escorraçado, criou o próprio capítulo, mas ele tirou a X1 com um monte de gente, enfrentou Abaddon e acabou morrendo. Inclusive, eu acho que foi ele que soltou essa frase do "Tu vai morrer igual teu pai", arrependido, chorando e sem alma, o que é uma frase muito legal. E pau no cu do Abaddon, eu não gosto do Abaddon, eu acho ele merda, é um vilão merda, ele é inútil. Eu não gosto de gente que não tem eficiência no que faz. Tecnicamente ele é eficiente, mas pra mim ele é um bosta. Pau no cu do Abaddon, e da Black Legion, e de qualquer herege. Eu não gosto muito dos hereges, nem do Caos, eu acho o Caos merda. E bem, pra concluir, minha opinião é: o Rogaldorn, ele é um personagem que é amaldiçoado pelo design. Muita gente esquece da existência dele, mas os poucos que lembram que ele existe gostam, porque ele é legal. Não porque ele é uma pessoa boa,
embora ele seja, mas sim porque ele cumpre exatamente o que ele precisa. Ele é um comandante eficiente, ele é um cara que ele não tem uma crueldade no que ele faz. Tipo, às vezes ele parece que é babaca com os outros, mas é porque ele não mente, então ele não consegue fingir que ele tá sendo educado com uma pessoa que não é tudo aquilo. Além de ser praticamente incorruptível, porque, se eu não me engano, uma vez o Korn tentou corromper ele jogando ele numa ilusão e ele ficou quase 1000 anos vagando num deserto pra perder a sanidade. Só que ele não perdeu porque ele ficou lembrando da história da Terra e uma hora a ilusão acabou, ele só... tá, deixa eu voltar aqui a matar o Alfares que eu preciso matar esse arrombado. E eu acho isso da hora. O capítulo dele, Legião e tudo mais, também é da hora. Tipo, a cor deles do capítulo original é feia, o lema é feio e tudo mais é feio, mas eles são legais, porque, tipo, é o mesmo princípio do Rogador, né? Eles não são cruéis, eles são frios, mas ao mesmo tempo não ao ponto de ser babaca com os outros, embora pareça. Pelo menos eu acho, né? Como eu falei, tudo que eu conheço da história do Warhammer veio de vídeo da internet. Então eu posso estar enganado em tudo que eu falei. E bem, quanto os capítulos sucessores, eles melhoram um pouco, porque, pô, os Templários Negros são muito legais. Os Punhos Carmesins eu acho eles feios pra caramba, mas também parece muito legal. Os Executores também, eles são tipo... Cara, eles são quase uns Space Wolves da vida, eles são bem violentos, eu acho isso da hora. E o Rogador também tem esse lance dele ser explosivo a hora que ele fica com raiva. Tipo, é difícil tirar ele do sério, mas quando você tira ele fica muito puto com os outros, ele xinga todo mundo, quer bater em geral e os caralho é 4. Eu acho isso da hora. E é isso. Se você entendeu alguma coisa, espero que você tenha gostado. Se não entendeu e gostou também, dá um like. E é isso, vamos pro próximo vídeo que eu vou fazer. E agora eu só tenho que decidir quem que eu gosto mais dos outros Primarcas. E é isso, dei a minha opinião da melhor forma que eu pude. Espero que não tenha ficado tão confuso quanto tá parecendo pra mim, mas eu acho que vocês entenderam. Se vocês quiserem dar a sua opinião também, fiquem à vontade no comentário, embora eu acho que esse vídeo vai ser visto por umas 5 pessoas no máximo. E é isso. Espero que todos tenham gostado novamente. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Vocês acharam que eu tinha terminado mesmo? Só que não, porque eu lembrei no exato momento que eu terminei a gravação que eu podia fazer algo mais para complementar. Sim, eu vou adicionar uma tier list no meio de todos os vídeos que eu fizer. Só que uma tier list da minha opinião sobre Primarca? Sim, tanto que eu vou gravar isso daqui a pouco, mas antes, a tier list das Primarcas versão feminina. Explicando rapidamente, essa é pra casar. A, ai que gostosa, casava. B de muito boa. C de é comível. D de que diabo é isso? E bem, começando por ela, a grande, a maravilhosa Rogalha da hora. Rogânia, não sei, Rogaldorn com buceta. Bem, após tudo, Rogalha, iria pra S. Cara, não tem razão pra você não casar com essa mulher. Primeiro, toda Primarca era gostosa. Toda Primarca é gostosa. Não sei porque que tem a ex-versão demônio aqui, mas ignora. Mas voltando aqui. Todos iam ser gostosas. Todos, sem exceção. Gostosos. Até a Logar ia ser gostosa. Cadê ela aqui? Gostei essa versão dela, mas imagina ela ser essa porra aqui. Ah não, aqui, a Aurélia, a Logalha. Dela, nenhuma careca. Todos são gostosos, olhem aqui, todos gostosos. Então aparência todas S. Personalidade, porra. Mulher fiel, mulher que te faz crescer, mulher que quer exigir que tu levantasse cedo pra ir na academia, pra te motivar, mulher que nunca ia te trair. Tu pode ter certeza, se algum cara desse em cima dela, ela ia meter a porrada no cara, ia xingar ele por ousar
ser considerar digno da atenção dela. E que esse cara que tentou pegar ela não chega nem aos pés do que você é. Uma mulher que te enche de moral, uma mulher que te cria pro futuro, que nunca vai te abandonar e que é só uma pessoa simples. Se você escolhesse ser o gestor da casa, ela ia limpar a casa inteira todo dia. Todo dia a casa ia estar limpinha quando você chegasse. Almoço feito, janta pronta e janta boa. Ela ia fazer um negócio foda. Não ia ser todo dia arroz e feijão e um bife, não. Ela ia ter variedade. Ela ia fazer um arrozinho e feijão na segunda, uma macarronada top na terça, um bagulho diferenciado na quinta. Pô, final de semana ela ia fazer um bagulho foda, bolinho, doce, essas coisas. Mas você não ia ficar gordo, porque ela ia te empurrar para a academia. E tu não teria um emprego merda, não. Ela ia fazer você estudar pra ir atrás de um emprego bom. S, absoluto. Essa é pra casar. Super mulher, gostosíssima, perfeita. Melhor de todas. Na minha opinião, agora se você quer só baixaria, só putaria, espera o vídeo dessa fala da puta aqui, dessa vaca. Espera só o vídeo. Espera só, vai demorar, mas a hora que chegar você vai ver a minha opinião sobre essa vagabunda aqui. E agora, falando das versões normais dos Primarcas, o Rogaldorn está, obviamente e indiscutivelmente, no S. Junto, é claro, com o nosso mano Big E. Não, Rogaldorn, não. Eu sei que você tem o potencial, mas você ainda não superou o Mano Imperas. Abaixo dele. Ao lado. Porque Rogaldorn não está abaixo de ninguém. Apenas ao lado do grande Mano Imperas. E aproveitando a oportunidade, quem caramba é esse cara aqui? Eu acho que é aquele custódio lendário lá, o líder dos custódios, eu não lembro o nome dele. É sério, se for ele, alguém fala se eu tô certo, porque eu quero entender por que esse cara tá no meio dos Primarcas. Mas é isso. Goldorn está em S. Veremos quem estará abaixo dele. Mentira, tem isso. Mais um cara que ele ainda vai estar em S, mas ele vai ter um vídeo próprio daqui a pouco. E agora sim o vídeo realmente terminou.